Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa onde a gente discute história da igreja, algum ponto específico da doutrina católica. Em muitas oportunidades conversamos também sobre biografia de santos, histórias dos santos, é assunto recorrente aqui no programa Eclésia. Bíblia, então, nem se fala, já que o padre Guido Montinelli é um doutor em Bíblia, um biblista, né, como a gente diz. Sempre a gente se recorre a ele para entender um pouco mais sobre Bíblia. Hoje o tema não é Bíblia não, né? Se bem que tem lá a sua relação. Vamos falar sobre liturgia. No liturgia é o assunto do programa Eclésia de hoje. O Padre Guido está aqui do meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Mais uma vez chegando nas vossas casas com alegria, com entusiasmo, para ajudar a entender. Olha, gostaria logo hoje retificar uma sua expressão. Falei errado, Padre Guido? Não, olha que a Bíblia está repleta de gestos litúrgicos. Tem razão, Padre Guido. Porque a liturgia é a maneira como uma pessoa responde ao projeto de Deus na inserção do plano da salvação. E isso faz com que haja uma criatividade extraordinária, sem limites, para poder participar desta beleza de ser filho de Deus. Por exemplo, nós estamos já no segundo domingo, né, de Advento, né? O que está acontecendo neste período que antecede o Santo Natal? Notamos, por exemplo, que as lojas têm um horário diferente, certo, até dentro, noite adentro, né? Se pensa de gratificar uma pessoa para o Natal com um presente. É uma liturgia também. É verdade. Isto é um gesto de afeto que faz reviver um momento litúrgico extraordinário e religioso. No jeito que o senhor falou, é quase que um sinônimo de costume, de tradição. É assim que o senhor quer dizer, sim, ou não? também podemos, sim, certo, faz parte, é claro, mas é a melhor maneira para dizer que há algo além daquele gesto simples. Uma criança que quer manifestar através de uma caneta o amor que tem para a mamãe, o que ela faz? Faz um coração. É verdade. Desenha um coração e pronto, é o símbolo do amor. E isto é, nós vivemos destas coisas. É verdade. Bom, talvez no começo aqui na abertura, talvez reduzir demais dizer que a Bíblia tem lá a sua relação com a liturgia. Não, é muito mais que isso, né, Padre Guido? Está presente mesmo. É, porque nós notamos até desde os primeiros tempos da história, por exemplo, nós notamos que na hora das primeiras safras, digamos assim, era costume oferecer os primeiros frutos para Deus. Porque já estava na mentalidade, é Deus que proporciona o calor, a chuva, a umidade, etc. Né? E olha que alimento que nós podemos tomar, que fortalece o nosso corpo, tudo isso é um sinal de uma proteção de Deus. Aliás, um costume muito anterior à encarnação do Verbo, que a gente está próximo aí no Advento, pensando muito no nascimento de Jesus, encarnação do Verbo, um costume muito anterior a Cristo, tem a ver com o que o senhor está dizendo. No livro do Levítico, por exemplo, a gente encontra esse tipo de tradição, né, Padre Guido? E não somente no capítulo 27, o último capítulo, nós notamos já naquela época a lei do dízimo. Certo. A lei do dízimo, gente, você recebe, não esqueça que é Deus que te proporciona tudo isso. Fica como uma obrigação dar a Deus a 10ª parte, ou também, pelo menos, alguma coisa que mostre a tua gratidão diante de Deus. Notamos até Maria e José, que quando nasceu o menino Jesus, foram oferecer 2 pombinhos. Olha só, é belíssimo este gesto para manifestar a gratidão para Deus. É verdade. Bom, só quero fazer um parênteses aqui. Conversar sobre liturgia é um assunto muito rico, né? É um assunto que não teria fim e não caberia apenas em um programa. Então a gente vai conversar um pouco aqui, vamos dizer assim, sobre a tradição litúrgica na história da igreja, ou a liturgia na história, conversar sobre algumas curiosidades da liturgia, mas é impossível conversar sobre todos os aspectos relacionados à liturgia, porque é muito rico. Mas, Padre Guido, o senhor já deu aí sua introdução, o senhor até passou por isso. Na prática, ao pé da letra, o que significa liturgia? Vem da palavra grega também, é a fusão de 2 palavrinhas, né? Laios significa serviço público,
comum e urgione o trabalho, um trabalho público, um serviço público. O serviço público talvez seja o que mais se encaixa, não é Sim, isso? exato. E no sentido religioso, uma manifestação pública de gratidão a Deus, acompanhando a expressão da nossa fé. Talvez seria um serviço público que está relacionado com a relação com Deus. Com Deus, exato. Isso, por exemplo, na hora de pronunciar o nome da Santíssima Trindade, por exemplo, nós fazemos o sinal da cruz, porque colocamos logo o grande mistério da Trindade com o mistério da encarnação, paixão e morte e ressurreição de Jesus. Isto é, já existe um primeiro sentido litúrgico até no começo de uma qualquer nossa oração com o sinal da cruz. Claro, é o básico, né? O início, né? Tá certo. Exato. Por isso nós notamos que a igreja, usamos essa expressão, fala, né, com Deus e através da manifestação do povo. E o povo mantém sua cultura, suas tradições, suas belas cerimônias originais, que nem sempre se encaixam uma com a outra, mas que têm o seu grande valor. Por exemplo, na semana retrasada, nós perdemos, na minha congregação religiosa, perdemos um sacerdote que esteve aqui conosco ano passado. Ah, é verdade, o sacerdote indiano, né? Da Índia, sim, padre Roy. Certo. Veio passar um tempinho no Brasil para aprender o português, porque ia como missionário no país da Angola. Um acidente de trânsito, semana passada, ele perdeu a vida. Ontem vieram as fotografias da missa de corpo presente lá na Índia. Gente, o caixão tudo enfeitado, e não somente ele está com os paramentos sacerdotais, mas até com um cálice na mão. Uma tradição que nós aqui no Brasil, quando mora um padre, não fazemos. Mas lá na Índia tem um grande valor. Olha só, como também, né, tivemos que, digamos assim, acelerar as práticas para levar o corpo da Angola até na Índia, porque conforme uma tradição litúrgica da Índia, os familiares mais próximos fazem jejum até na hora do enterro. Olha só, são tradições, né, que nós não temos, mas são gestos repletos de muita fé, é um diálogo com Deus, uma partilha até na hora do sofrimento, na qual tem que manifestar, naturalmente, não somente a aceitação do que acontece, mas também uma grande fé. E por falar da Índia, que o senhor acabou entrando nesse assunto, que foi muito providencial, tem tradições específicas na Índia, vamos falar sobre isso de ritos orientais aqui na sequência, mas tradições Malabar e Malankar, sim, que são tradições específicas de ritos orientais, que na Índia é muito comum. Talvez também a gente note um pouco dessas diferenças, que é provável que uma dessas tradições esteja relacionada, inclusive, ao funeral do seu confrade, que o senhor está dizendo aí. Com certeza. Porque ele era ritual, inclusive, ele celebrava, né? Exato. Ele estava habilitado para os dois, rito também, rito romano. Por isso, birritual, né? Exato, mas até pela fotografia, pelos paramentos dos padres que estavam celebrando, dá de ver que estava seguindo aquele rito. Interessante isso. Bom, rito, tradição, comunicação com Deus, resposta do homem a Deus, tudo isso tem a ver com liturgia, né, Padre Guido? Nós já, em poucos minutos, falamos sobre muitos assuntos, mas tudo isso está dentro de um contexto, sim, onde a liturgia, vamos dizer assim, é pano de fundo. Sim, porque é uma expressão da fé e do relacionamento da pessoa com Deus. Olha, quando você, Eric, se tornou diácono, obrigado mais uma vez pelo convite de participar. Eu fiquei encantado pelo rito litúrgico, né, da tradição maronita. Maronita, né? Exato. Inclusive, ao meu lado estava um outro padre e fazia várias perguntinhas: que significa este gesto? E ele me explicava: olha que fartura, que riqueza. Por exemplo, até o bispo pregar sempre com o crucifixo nas mãos. A cruz de bênção, sempre. É um rito que nós não costumamos no rito romano. Vou explicar para os telespectadores, para que fique bem claro o que o senhor está dizendo. Aliás, a gente assim já entra nesse assunto aqui das igrejas orientais, né, Padre Guido? Sim. Que faz parte aqui da nossa pauta que nós combinamos previamente. Bom, o rito romano, né, o rito latino, que é o mais conhecido,
ele abrange cerca de 98% dos católicos do mundo todo, né? Então, no Brasil, quando a gente está acostumado, na grande maioria das paróquias, celebra-se no rito romano, né? Na parte latina da igreja. Só que a igreja católica não é só isso. Tem o restante, dividido entre os 2% de católico restante, dividido entre outras tradições orientais, né? Na prática, Padre Guido, todas essas tradições litúrgicas, elas estão divididas, então, entre os latinos e os orientais, dando um total de quantas, vamos chamar assim, igrejas, Padre Guido? Agora, seriam 24 ou 25? Eu acho que 24, porque com a criação da Eritreia deu 24, sim. 24 igrejas. E que são chamadas de igrejas sui iuris, né? Sui iuris, o que significa essa expressão sui iuris? Com um direito próprio, né? Com um estatuto próprio, in plena sintonia con il Papa. Gente non pensava, è del rito maronita, né, e portanto è separato. No, a sintonia con Roma è totale. Só que varia exatamente o estilo de manifestações de determinados atos, paramentos, por exemplo. Até o calendário litúrgico tem algumas variações. Tem, algumas festas mudam, as grandes festas não, né? De maneira geral não, mas alguma outra festa pode mudar durante o calendário litúrgico. Agora, é interessante que nós já começamos o papo por isso, Padre Guido. Então, igreja sui iuris, escreve sui juris, escreve, mas sim, se pronuncia iuris, de direito próprio. Sim. Todas essas igrejas compõem a Igreja Católica. Como o senhor bem disse, a gente não está dizendo aqui de outras igrejas. Não se trata de igrejas ortodoxas, são igrejas católicas. Falamos aqui agora há pouco, lembrando o seu confrade recentemente falecido, lá da Índia. Na Índia, por exemplo, as tradições Malambar, Malankar, tem, por exemplo, a tradição greco-melquita, que é a parte que teve grande influência na liturgia da tradição grega, porque depois que o Império Romano caiu lá no século V, né, a sede oriental da igreja em Constantinopla teve muita potência, cresceu demais. Então, a liturgia foi influenciada muito pela tradição grega lá em Constantinopla. Tá certo, Padre Guido? Sim, é verdade. Até por aí tá ok, né? Sim. É bom explicar também para os nossos amigos que, no começo, a igreja não tinha, digamos assim, nenhuma ordem da parte de Jesus de como celebrar os ritos. Foi aos poucos que se formou, digamos assim, a liturgia de uma qualquer celebração. Não somente a celebração eucarística, como também celebração da palavra de Deus, de uma catequese, etc. Aos poucos foi organizando-se até o ponto que depois nós notamos o que até hoje existe, né? E estas igrejas sui iuris vivem em total, repito, sintonia com Roma. Quem é a pessoa, digamos, de maior destaque, chefe das igrejas, é o Papa. A sintonia é total. Isto é, toda a doutrina, todo, chama-se em grego o querigma, isto é, a mensagem da verdade, a catequese, os pontos dogmáticos, tudo em perfeita sintonia. Por isso, mantém somente as suas tradições, repito, né, com cerimônias um pouco diferentes, expressões também diferentes quanto ao enfeite de um altar, por exemplo, os paramentos, o calendário, como falamos antes, né, os cantos, etc. E, às vezes, a língua litúrgica. A língua também, assim, sim. Inclusive, olha, eu fico... Estou pensando neste instante, na sua ordenação diaconal, né, que as palavras da consagração foram rezadas em aramaico. Né? No rito maronita as palavras da consagração sempre em aramaico, é verdade. Aramaico, gente, eu fiquei muito encantado. Né, é bonito, né? Foi uma bela jornada de grande cultura também para mim. O que o Padre Guido está dizendo, então, para a gente encerrar esse assunto, encerrar não, né? Para a gente dar continuidade aqui na nossa pauta, que todas essas igrejas, 24, então, 98%, igreja latina. As outras 23 são essas tradições orientais. A gente lembrou de algumas aqui, né? São divididas geralmente em cinco grandes tradições, né? A tradição armênia, a tradição eslava, a tradição bizantina, a tradição alexandrina, né? Por exemplo, os coptas, lá do Egito, e por último a tradição antioquena. Os maronitas fazem parte da tradição antioquena, receberam a tradição de Antioquia
São Pedro foi bispo de Antioquia antes ainda de ir para Roma, então a gente está dizendo de igreja católica, né? Mas uma tradição muito, muito antiga. Eu sou diácono servindo uma paróquia maronita, portanto a eparquia maronita do Brasil, na qual eu pertenço, ou seja, eparquia é a mesma coisa que diocese, né? Só que a jurisdição vale para todo o Brasil, onde tem paróquia maronita espalhada em todo o Brasil. Eu tenho a graça de fazer parte de uma dessas tradições. Agora, a liturgia, Padre Guido, seja latina, seja oriental, seja, enfim, de qualquer outra tradição, tem todas as funções que a gente disse aqui no começo, né? Comunicação com Deus. Sim. Tocar a beleza de Deus também tem tudo a ver com a liturgia, né, Padre Guido? Exato, e dar o gosto à celebração do ato. Do ato, o que significa aquele momento, que é muito importante para nós. Olha, gente, isto, apreciando todos estes vários ritos que existem, né? Mas saibam todos que também o nosso rito romano é riquíssimo. Mas não tenha dúvida, é riquíssimo. Alguém poderia perguntar, padre, mas como é que se explica estes ritos orientais? Não esqueçamos que Jesus viveu no Oriente Médio. E quando Jesus mandou os seus apóstolos no mundo, a cidade que era conhecida como a mais longe era Roma. É verdade. Portanto, se foram mais para a Ásia, a atual Turquia, por exemplo, Península Arábica, Índia, São Tomás, parece que foi para a Índia, etc., né? E depois chegaram também em Roma. E a igreja não obriga absolutamente a ter uma unidade de rito. Respeita todos os ritos, todos. Importante que esteja, claro, em total sintonia com a doutrina de Pedro, de Roma, do Santo Padre, o Papa, né? Respeita as várias celebrações e aprova também, né, plenamente também estes ritos. É verdade. Bom, para ficar bem claro, hein? Nada falamos aqui de igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa são algumas tradições, sim, orientais, mas que separaram da autoridade do Papa. Romperam com a autoridade do Papa há muitos séculos, a partir de 1054. Se nós dissemos aqui que a Igreja Católica é composta por 24 tradições, 24 igrejas, entre elas a maior, que é a latina, e as outras orientais, a Igreja Ortodoxa são 14 igrejas, mas que não têm unidade entre si. Cada um tem o seu bispo e para ali. 14, né? São tradições que se romperam com a autoridade do Papa desde o ano 1054, o chamado Grande Cisma do Oriente. Mantém suas tradições litúrgicas? São belas também? Sim. Tem até a sucessão apostólica, porém a nós não é lícito, a nós católicos, não é lícito receber o sacramento nas igrejas ortodoxas. Apenas alguma exceção de morte, Padre Guido, aí nós podemos receber? Exato. Se for perigo de morte, não tem outro jeito, pode receber. Naquele momento, diz uma expressão na latina, omnis sacerdos pontifex. Cada padre é papa. Certo. Isso vale para todos. Também para os ortodoxos que têm o sacramento da ordem válido. Certo? Só não é lícito para nós católicos. Exato, mas é sacerdote, né? Quer dizer, se for perigo vai morrer, não tem jeito. Sim. E precisa receber, por exemplo, uma extremunção, aí pode-se recorrer a um sacerdote ortodoxo. Pode, não tem nenhum problema. E para ainda fortalecer esta sua expressão, é bom salientar que a Igreja de Roma, portanto, o rito latino, que se estabeleceu já com São Pedro, canonizou inúmeros santos e santas de outros ritos. Olha que bela comunhão, que belo intercâmbio, né, que nós notamos. Isto é para dizer que a Igreja sempre valorizou os outros ritos que produziram na história tantos santos e tantas santas. São Charbel, por exemplo, que é o padroeiro da minha paróquia, foi canonizado pelo Papa Paulo VI no ano 1977, sendo ele de uma tradição oriental, de um rito oriental. O Padre Guido disse bem claro, canonizações de santos de outros ritos, sim, não de outra igreja. Né? O credo, a autoridade do Papa e os sacramentos fazem de todas essas tradições, todos são católicos, né? Porém, ritos diferentes. Padre Guido, eu tinha perguntado para o senhor a questão das cores, quero já que o senhor explique isso para a gente, mas antes, queria fazer uma pergunta para o senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é o nosso Redentor, ele fez um único sacrifício perfeito, que é o sacrifício da cruz, porém esse sacrifício ele é renovado, um único sacrifício que é renovado em cada missa. Mas em cada missa, que é a celebração de um sacramento,
Existe tudo que a gente está comentando aqui, a liturgia. Sim. Precisa seguir um rito próprio, porque ela correu o risco, inclusive, de ser inválida se ela seguir qualquer coisa, qualquer texto. Não, existe uma liturgia para isso. Então a pergunta que eu faria é o seguinte, Padre Guido, essa redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que é única e completa, porém que ela é relembrada e celebrada em todas as missas, a liturgia tem um papel importante nessa revelação dessa redenção, não tem? Sim, podemos dizer que Cristo continua a obra da redenção falando por meio da Igreja, que exerce o culto público devido ao mesmo Deus. Certo. Por isso, tudo o que ele fez se renova constantemente no altar. Não se trata de derramar um sangue, uma maneira incruenta que acontece. Ou seja, com a ausência de sangue. Exato. Incruento significa com a ausência de sangue. Mas o valor é que se repete diariamente e que fortalece a vida da igreja. Certo. Por isso a igreja usa exatamente a expressão litúrgica da palavra, dos gestos, dos paramentos, né? Dos cantos, do religioso silêncio, do valor de um presépio, por exemplo. Estamos nos preparando para o Santo Natal, né? É verdade. De uma cruz, ou de uma cruz coberta quando se trata da aproximação da Semana Santa, etc. Tudo isso é uma linguagem altamente litúrgica que não somente mexe com o coração de uma pessoa, mas faz reviver intensamente o que isso significa. Quando o senhor diz reviver, não é apenas simbólica, né, Padre Guido? Não. E nem relembrar. Que realmente significa viver, né? Perfeito. Vivenciar. Sim. E ninguém pode ficar, eu digo tantas vezes aos meus fiéis na igreja, ninguém deve sair da igreja do mesmo jeito como entrou. Sobretudo aquelas pessoas que acabam de receber até a comunhão sacramental. Devemos carregar dentro de nós a riqueza de um Cristo que acabamos de tomar dentro de nós. E as nossas obras devem ser uma prova de que pertencemos a Cristo. O Papa Bento XVI dedicou boa parte do seu pontificado, da sua atenção como Papa, também para falar de liturgia. Né? Ele deu grande ênfase à liturgia, celebrava de maneira belíssima a liturgia, restaurou alguns costumes, etc. Até a expressão a reforma da reforma litúrgica. A reforma litúrgica se refere à década de 60, né? A reforma litúrgica pós-conciliar, etc. E dizem que essa expressão, não sei se ela é 100% usada em toda a igreja, mas enfim, existe essa expressão chamada a reforma da reforma litúrgica, ou seja, é um resgate, né, da liturgia pura e simples, porque Bento XVI chegou a falar da crise da liturgia. Sim. E ao falar dessa crise da liturgia, Padre Guido, ele falava também das repetições solenes. A liturgia se trata de repetições solenes, Padre Guido? Sim. A repetição só é porque nos faz reviver. Estamos prestes a celebrar o Santo Natal. Imaginamos de celebrar mesmo o Natal de Jesus. Não se trata somente de comemorar a passagem de aniversário. Certo. Mas dentro de nós é como se Jesus estivesse chegando nesta noite santa. É como assinamos no outro bloco. A alegria e o entusiasmo que um Francisco de Assis colocou quando criou o primeiro presépio alcançou o objetivo. A tal ponto que já se passaram mais de 800 anos e continua essa tradição. É verdade. É como é belo, né, ver até as famílias que levam as criancinhas, os filhinhos, para ver o presépio, para apreciar estas obras. Até na Praça de São Pedro, todo ano faz um presépio gigantesco, belíssimo, que é apreciado no mundo inteiro, para que cada um de nós volte a ser talvez até criança. Agora, uma observação poderia fazer. São aulas altamente catequéticas. Falando só um instantinho ainda do presépio. Sim. Sim, todos nós vibramos de alegria, de emoção diante de um bebê que nasce. Talvez daqui a alguns meses, quando estaremos vivendo o tempo da Quaresma, aproximando da Semana Santa, nós talvez, claro, ficamos sem jeito diante de uma imagem que, digamos assim, é tristíssima.
Jesus na cruz. Certo. E talvez nós pensamos que aquele cara que está lá na cruz seja uma outra pessoa, não seja aquele bebê que nós contemplamos daqui a poucos dias, quando é a mesma pessoa. Para deixar bem claro, gente, que o mundo acolheu Jesus numa manjedoura e o mandou embora através de uma cruz. Isto é, Jesus foi rejeitado pela humanidade. Hoje a liturgia nos convida a dar um gosto muito mais profundo até a celebração do nascimento de Jesus, ou até da paixão e morte, para entender que tudo o que aconteceu foi devido a um gravíssimo problema do comportamento humano. Portanto, o primeiro gesto litúrgico é o nosso encontro com Ele. Bonito isso. Né? Sim, eu dizia já na semana passada, quando fizemos o nosso belo programa sobre o Advento, né? Terminamos, você me fez uma pergunta, que poderia dar uma mensagem como viver bem, não? Sobretudo a confissão. E volto a repetir, meus amigos, este meu grande desejo, porque a melhor maneira de acolher o nosso Salvador é de acolhê-lo com uma consciência tranquila e pura. A liturgia está presente na confissão, aliás, como em todos os sacramentos, né, Padre? Mas sobretudo na confissão, certo. Porque é aí que mostra o valor da misericórdia de Deus, que acolhe, na sua infinita misericórdia, todos nós pecadores. Como é importante sabermos nos reconciliar com Deus, que não cobra nada, gente, pela nossa confissão. Em troca, Ele não somente bota uma pedra por cima do nosso passado, mas volta a doar o perdão e volta a confiar na nossa capacidade. Ô, Padre Guido, é interessante o senhor falar essa questão da presença da liturgia na confissão em todos os sacramentos. Eu já queria que o senhor entrasse no assunto das cores, né? A questão das cores litúrgicas, em diversas tradições, isso está presente, mas especialmente na tradição latina, ela é muito clara, né? Para cada ato, para cada período litúrgico. Para a confissão, por exemplo, o padre está de estola roxa, mas não vai estar de estola roxa em todos os momentos. Conta um pouco para a gente isso, Padre Guido. Exato. Nesse período que estamos no Advento, a cor é roxa. Certo. É a cor da penitência, da mudança. Olha, gostaríamos de ficar ao lado de São João Batista, que pregava: convertei-vos, mudai um pouquinho o comportamento da vida, deixai de lado o pecado, porque está chegando o nosso Salvador. Vamos fazer uma bela e santa confissão. A cor roxa é usada na igreja, nas celebrações penitenciais, como também em dois grandes períodos do ano litúrgico: o período do Advento e o período da Quaresma. Certo? E quando o sacerdote celebra missas ou de corpo presente ou de sétimo dia, também costuma usar a cor roxa. Pode ser o preto também nesse caso, não pode? Preto também. Missa para os fiéis defuntos? Sim, exato. Né? É a cor que convida à penitência. Certo. Né? E quando se fala de penitência, significa exatamente de conversão, como também em alguns ritos. Quando o padre administra, por exemplo, o sacramento da unção sagrada, quando um sacerdote exorcista faz o rito do exorcismo, usa também a estola roxa. Estola roxa. Roxa, exato. Né? Aliás, um dos momentos mais delicados do exorcismo é quando o padre coloca a estola roxa na cabeça da pessoa que é possuída pelo demônio. Porque ali junto está toda a autoridade da igreja. Toda a autoridade da igreja é o símbolo do sacerdócio. É aí que o demônio mostra, através de gritos, né, o seu medo que ele tem do sacerdote. É claro que o Padre Guido está falando de um caso de sacerdócio autorizado a exercer a função do exorcismo, porque o exorcismo na igreja não é qualquer pessoa que pode fazer. É só o padre que o bispo autorizou, né? Os leigos não podem fazer exorcismo. Estou dizendo do exorcismo solene, oficial, que existe uma oração para isso. O padre, como o padre disse, de estola roxa, autorizado pelo bispo, etc. Orações pedindo a libertação do mal é outra coisa. Isso nós podemos, é claro, pedir a graça de Deus, usando a intercessão de Nossa Senhora, etc. Isso nós podemos. Exorcismo solene, não. Só o padre autorizado pelo bispo. Que não deixa de ser um ato litúrgico, né, Padre Guido? É um ato altamente litúrgico. E as cores também acompanham
né, digamos assim, a liturgia do dia. Certo. Por exemplo, no período, no longo período dos domingos de Pentecoste, são 34, a cor é verde. Verde é a cor da esperança. É a cor que é mais usada durante o ano litúrgico. O chamado tempo comum. O tempo comum, ordinário usa verde, né? também, sim. Quando a igreja celebra festividades de santos e de santas, a cor é branco. Como também em algumas solenidades. 2 domingos atrás foi a festa de Jesus Cristo Rei. Certo. A cor foi branca em todas as igrejas do mundo. E, entre aspas, nas capelas onde se celebra, ou onde vai o padre para celebrar a missa, a cor branca substitui todas as demais cores. Quer dizer, na ausência de uma cor do dia litúrgico, pode usar o branco? É isso que eu quis dizer? Pode usar branco, exato. Certo. Depois nós temos, por exemplo, quando é a festa dos mártires, a igreja usa a cor vermelha, certo, que é a cor do sangue, para lembrar que aquela pessoa deu a sua vida por Cristo, por isso a cor litúrgica é a cor vermelha. O vermelho por causa dos mártires. Sim. Agora, neste período de Advento, há uma exceção. O terceiro domingo de Advento é o domingo chamado em língua latina Gaudete, que significa alegrai-vos, porque Jesus está para chegar. E os sacerdotes podem usar, ou usam a cor roxa, ou a cor rosa, que é uma cor, digamos assim, da alegria. Este paramento pode ser usado somente 2 vezes no ano litúrgico. 2 vezes no ano, Padre. Neste terceiro domingo de Advento, como também no 4º domingo da Quaresma, que também é chamado em língua latina domingo letare. Letare significa também em português alegrai-vos. Ficai com alegria porque Jesus está prestes a cumprir a obra mais extraordinária da sua vida, porque está pronto a doar a sua vida, vai morrer e vai vencer a morte com a sua gloriosa ressurreição, fortalecendo assim e confirmando mais ainda a nossa fé. Nesses 2 domingos do ano, um no Advento, outro na Quaresma, que se usa o róseo, não tendo esse paramento, usa o roxo mesmo. Sim, pode usar aquele roxo, exato. Se não tiver outro, porque sendo que usado só poucas vezes, não todas as igrejas têm, né? É verdade. Exato. E outra pergunta que eu fazia para o senhor também, o dourado, ele substitui o branco em algumas festas? Sim, exato. Pode substituir o branco, é usado exatamente nas grandes solenidades, né? Natal, Páscoa, Pentecostes, Ascensão, Nossa Senhora, também, né? Hoje é de moda dizer a verdade, vamos falar de moda, mas os sacerdotes usam também cores um pouquinho diferentes, por exemplo, festa de Nossa Senhora, uma cor branco e azul, as cores de Maria. Liturgicamente não tem problema, pode ser usado também. Só com um pequeno comentário, né, Padre Guido? Pode ser usado azul? Sim. Porém, não em todo o paramento. Exato. Porque aí existe uma licença específica da Santa Sé para algumas comunidades religiosas espalhadas pelo mundo. Por exemplo, o padre que vai usar a casula que é um paramento exclusivo para usar na missa, né? Que coloca sobre a estola. Se ela for inteira azul, ela precisa de uma autorização específica para usar inteira azul. Quando é algumas partes, alguns enfeites, ou o chamado galão, né? Que é aquela, geralmente uma faixa no centro, ou nas bordas das mangas, aí pode ser azul. Inteira azul, somente com autorização específica da Santa Sé, que alguns institutos espalhados pelo mundo têm azul. Por exemplo, eu me tornei padre dia 30 de abril, a véspera do dia 1º de maio. E eu, querendo consagrar o meu sacerdócio para Nossa Senhora, a minha casula é exatamente a cor branco e azul, as cores de Nossa Senhora. Lá, a gente vê isso nas festas marianas. É bonita essa tradição, Sim, é bonita. Sim. Ô, Padre Guido, agora, tudo isso que a gente está falando de liturgia, não tem como fugir do assunto ano litúrgico, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra.
De onde veio essa tradição do ano litúrgico, Padre Guido? Sim, olha, a igreja fez questão de comemorar os principais eventos da vida de Jesus e de Nossa Senhora exatamente bem distribuídos dentro de um ano litúrgico. Certo. Portanto, a grande data de maior destaque poi sempre e sempre será a Páscoa. Certo. Certo? Aliás, vou dizer já que é a festa da Páscoa que determina o calendário litúrgico. À medida que foi já fixada a data da Páscoa, todas as outras, por sua vez, serão datadas também. A data da Páscoa é fixada de acordo com o dia 14 de Nisan, que era o segundo mês do ano hebraico, que corresponde plenamente ao terceiro dia após da lua cheia de março. Para facilitar, a igreja espera o equinócio, né? É o equinócio, exato. O equinócio, na verdade, da primavera, que na primavera no hemisfério sul, e equinócio de inverno no hemisfério norte. O equinócio é um dia do ano que o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas, né? 12 horas para o dia, 12 horas para a noite em qualquer parte do mundo. Geralmente isso cai no dia 22 ou 23 de abril. Aí a igreja espera o equinócio da primavera no hemisfério sul e equinócio, desculpa, falei ao contrário, equinócio da primavera no hemisfério sul é equinócio da primavera, tá certo, lá é o inverno, no hemisfério norte. Fiz uma confusão aqui, mas acho que deu para entender. Depois espera a lua cheia, o primeiro domingo depois da lua cheia, aí determina a data da Páscoa, não é isso, Padre Guido? Antigamente, é bom explicar para os nossos amigos telespectadores que a igreja comemorava como se fosse um aniversário de cada ano. Certo. Só que, como nós notamos, se neste ano o meu aniversário foi de domingo, o ano que vem vai ser de segunda-feira. E agora, como conciliar, por exemplo, o dado histórico que a vitória de Jesus sobre a morte aconteceu no domingo. Certo. Portanto, a igreja preferiu olhar para o tempo da lua, o tempo, digamos assim, que bate perfeitamente com a situação de tudo o que aconteceu. Por exemplo, domingo de Ramos lembra quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Depois temos toda a história da paixão, do processo sumário, da morte, e os 3 dias, sexta, sábado e domingo. Por isso, Páscoa cairá sempre no domingo. Ao passo que estamos prestes a celebrar o Santo Natal, o Natal é móvel. Este ano vem de domingo. O ano que vem será de segunda-feira. Não é a data da semana que vai dizer, é o 25 de dezembro, né? Muito bem. Por isso é porque a Páscoa muda e o período deste equinócio pode ser a partir do dia 26 de março até o dia 22 de abril. Certo. Por isso que a Páscoa tem uma data que muda todos os anos. Muito bem. Padre Guido, a gente vai para o intervalo. Eu queria que o senhor explicasse na volta para a gente a questão dos textos litúrgicos. Sim. Como é que a igreja define? Por que em determinada ocasião da liturgia tem aquele determinado texto litúrgico? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o senhor. E também um comentário sobre a presença das imagens na liturgia. Ô, Padre Guido, tem muita coisa interessante, como eu disse desde o começo, é só um recorte, não dá para falar tudo sobre liturgia num único programa, mas alguns assuntos são interessantes, principalmente uma pergunta que eu deixei no bloco anterior para o senhor, eu queria que o senhor respondesse. Durante o ano litúrgico, quando a gente chega, por exemplo, para uma celebração, no mundo todo, né, no que diz respeito àquele mesmo rito, por exemplo, no rito latino, qualquer parte do mundo que a gente for numa missa hoje, o texto será o mesmo. Sim. Do Evangelho, das leituras e tudo mais. Como é que consegue definir isso de uma maneira tão clara para toda a igreja, Padre Guido? Graças à ação do magistério da igreja, né? E através de uma atenta análise dos textos bíblicos vetero e neotestamentários, a igreja estabelece um relacionamento, um paralelismo, e, portanto, nós notamos quase todos os domingos determinados trechos do Antigo e do Novo Testamento que dizem respeito a um tema estritamente litúrgico, certo? Por exemplo, veja só, no Antigo Testamento notamos no livro do Deuteronômio, durante aquela viagem longa que durou mais de 40 anos, de repente lá no deserto apareceram as cobras que picavam e matavam. Moisés recebeu a queixa do povo, entregou a queixa nas mãos de Deus,
e Deus lhe disse, faça uma serpente de bronze, bem grandona, coloca no alto do morro, as pessoas que forem mordidas pela cobra, olhando para aquela cobra de bronze, ficarão curadas, não vão morrer mais. E assim aconteceu. Este trecho agora, pulamos milhares e milhares de anos, encontramos Jesus, que chega a dizer, quando eu serei elevado na cruz, atrairei todos a mim. Olha que paralelismo. Por isso, a escolha dos textos litúrgicos não é casual. É justificada pelo seu conteúdo. Certo? É bom também dizer aos nossos amigos que os apóstolos, quando foram, obedecendo a Jesus, foram para cá e para lá, anunciando o Evangelho, não tinham nada nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento. Depois de dezenas de anos de pregação evangélica, apareceram as primeiras cartas, depois apareceram os evangelhos, depois apareceu uma verdadeira fartura de textos que a igreja, usando muita prudência, teve que analisar e chegou ao ponto de dizer, não, são textos bons, respeitamos, são chamados textos apócrifos, né? E no final, passando também o tempo, eis que se formou todo o Novo Testamento, né? E o Concílio de Trento, no ano 1545, definiu para sempre a estrutura completa dos livros sagrados. E a liturgia acompanhou essa história, né, Padre? Por isso que ela foi, no decorrer do século, se moldando, vamos dizer assim. Sim, né? E uma vez que temos esta moldura completa, eis que até hoje o magistério da Igreja usa as passagens bíblicas para serem bem entendidas e bem explicadas, sobretudo, para os fiéis do mundo inteiro. Inclusive, que bela essa sua pergunta, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um descreve o seu evangelho com uma ótica um pouco diferente. Por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho para dizer claramente que Jesus é o Messias. Marcos, no evangelho mais reduzido, só 16 capítulos, quer que seja o leitor, no final da leitura, a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Lucas, conhecido pela riqueza e fartura de parábolas, quer mostrar a grande misericórdia. Entre aspas, não foi por acaso que o Papa Francisco escolheu este ano da misericórdia, que é o ano dedicado ao Evangelho de Lucas. Isso tem a ver com aquelas divisões que a gente vê ano A, ano B, ano C, Padre Guido? Exato. É isso? Sim, A significa com o texto de Mateus, certo. B de Marcos, C de Lucas. Nós estávamos no ano C, né? Agora já estamos no ano novo litúrgico, no ano A de Mateus. Já que o Advento começa o ano novo Exato. litúrgico. E São João não entra? Não. Bela sua pergunta, olha só. São João, cujo evangelho é reconhecido, é riquíssimo, belíssimo, não é considerado sinótico. Sinótico é uma palavra que nós não usamos em português. Significa que olham juntos. Certo. Mateus, Marcos e Lucas descrevem todos os 3 a vida de Jesus, com tantos pormenores diferentes um do outro que enriquecem o conteúdo. Ao passo que João é o apóstolo que descreve os discursos de Jesus. Temos discursos, gente, extraordinários. Não sei onde é que tinha tanta memória São João, evangelista, em relatar os longos discursos de Jesus. Por isso, inclusive, quando se trata de explicar um ponto doutrinal, é o Evangelho de João. Entendi. Que é o texto base, digamos assim. Tem que respeitar as características de cada um, então, nesse caso, né, Padre Guido? Padre Guido, queria que o senhor fizesse um comentário, a gente não tem muito tempo, o programa já está caminhando para o fim, sobre a questão das imagens na liturgia, Padre Guido, porque as imagens estão presentes na liturgia, né? Sim, aliás, é uma das expressões mais populares, né, que nós usamos as imagens, usamos as fotografias, cada um de nós carrega consigo o documento de identidade com fotografia da esposa, dos filhos, da namorada. É normal que isso aconteça, né?
E até como expressão religiosa, sempre na história da cristandade houve o culto das imagens. Agora, o culto da imagem é um culto de veneração, Certo. que não é adoração. Aliás, é sempre bom explicar essa diferença, Padre Guido. Explica pra gente. Certo. O culto de adoração é único e exclusivo para Deus. Somente Deus deve ser adorado. Os santos e Nossa Senhora também são venerados. O culto para Nossa Senhora se diferencia, é mais nobre ainda do que todos os santos, né? Inclusive a Igreja usa uma categoria de palavra que talvez não usamos em português. O culto de latria é o culto de adoração. O culto de dulia é de veneração para os santos e santas. O culto de hiperdulia, uma dulia superior, exclusivo também de Nossa Senhora. Por isso que quando vem a palavra idolatria, seria praticar o culto latria ao ídolo, né? Que não é o caso, nós praticamos latria a Deus, né? Ele que é adoração. Um respeito, veneração, dulia a todos os santos. Um respeito de maneira especial à hiperdulia, somente a Nossa Senhora. Eu falei agora há pouco no bloco anterior, Padre Guido, que a partir da queda do Império Romano no Ocidente, no século V, a Igreja recebeu muita influência da cultura grega na liturgia. Por isso que a gente vê quando Bizâncio, por exemplo, sendo uma importante sede da Igreja Oriental, de onde vem os ritos bizantinos, por exemplo, os greco-melquitas que tem no Brasil, os ucranianos católicos que tem no Brasil, 2 dioceses lá no Paraná são ligadas a esse rito dos ucranianos católicos, são ritos bizantinos. Então a gente vê algumas características específicas. As vestes são lindas, de maneira até imperial, usa coroa ao invés de mitra, os bispos e assim por diante. Lá tem a tradição da imagem também. O senhor falou bem que faz parte de toda a igreja, porém não das esculturas, somente dos ícones, né? Que é uma espécie, de maneira, vou dizer, de maneira até grotesca, não é a mesma coisa que quadro, mas uma espécie de um quadro, porque o correto é dizer escrever um ícone, não pintar um ícone. Mas tem a questão das imagens também, Padre Guido, muito antigo na igreja, ainda antes dessa tradição que ficou depois conhecida através das esculturas. Perfeito. Né? Quando se trata deste assunto, Eric, tantas pessoas mandam até os e-mails, padre, mas estão falando que é proibido o culto das imagens. Há, por acaso, um fundamento bíblico? Todos têm a Bíblia em casa. Pode conferir 2 passagens, no mesmo livro, inclusive, né? O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 5, onde aparece uma ordem específica de Deus de não fazer reproduções de santo, porque somente ele quer o culto. Mas 5 capítulos depois, capítulo 25, versículo 17 a 20, é o mesmo Deus que diz para Moisés, faça 2 querubins de ouro. Repito, não é proibido. Aliás, a imagem serve para aumentar também a nossa fé na imitação das virtudes que aquele santo ou santa que está representado sempre mostraram na sua vida. Deus não poderia entrar em contradição, né, Padre Guido? Exato. Não tem como. Lá o Êxodo está claro para isso. Após a sua bênção, que a gente já está encerrando, eu vou indicar para os nossos amigos telespectadores um desses programas que já trabalhamos nesse assunto, que está lá no nosso portal. Já vou dizer qual é. Mas antes eu queria pedir que o senhor desse a bênção para encerrar o nosso programa de hoje. Um abraço para todos. Concepcionista franciscana de Piratininga, seu amigo Dr. Carlos, Cristina, Juliana e Luciana de Bauru, e também para a família de Dona Ladia Gambalonga de Criciúma, meu amigo Alberto, para todos vocês, meus amigos, unidos no afeto, no amor, na apreciação e, sobretudo, na força de vontade de conhecer cada vez mais a doutrina cristã, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, Padre Guido. Olha, em outra oportunidade vamos voltar a conversar sobre outras coisas sobre a liturgia, né, Padre Guido? Porque o assunto é muito rico, né? Exato. Sim. E merece. Merece, é verdade. Merece. Bom, eu estava dizendo, senhor, eu ia indicar para os nossos amigos telespectadores, porque aqueles que têm o costume de assistir o nosso programa também pelo site, o portal aqui da Rede Século XXI, rs21.com.br, se você clicar em programas, lá dentro do portal, vai abrir a lista de programas. Você clica no programa Eclésia. Ou basta colocar rs21.com.br,
youtube.com/eclésia. Vai abrir a lista de programas. Fizemos um programa, o Padre Guido estava aqui naquele programa com nosso amigo Eric Marçal, também sobre a questão dos paramentos litúrgicos. Está lembrado, se colocar lá, paramentos litúrgicos, se você pesquisar lá no nosso site, você vai encontrar. Aí falamos um pouco sobre cada paramento, a história dele, o significado, a mitra, a estola, a casula, etc. Que vamos dizer assim, é uma espécie de complemento do que a gente conversou na noite de hoje, tá certo? Então, acessem o nosso portal da Rede Século XXI, divulguem para todos os nossos amigos, que certamente nós teremos, cumprindo aqui a nossa missão de evangelização também através do programa Eclésia.